Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Palavra para nós nesse dia está em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versos 16 adiante, que está dizendo assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versos 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê. Porque as coisas que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Poderoso Deus, poderoso Senhor do céu, meu Deus, a Ti eu te peço que venha falar nos nossos corações, venha Espírito Santo, revelar em cada coração, ó Pai, a Tua santa palavra. Eu entrego em Tuas mãos esse texto que lemos, portanto, fala, meu Deus, com todos nós, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então meditar nesse texto, né? Aqui a palavra é para nós não desfalecer. Eu sei que todos nós enfrentamos lutas, tribulações, perseguições, afrontas, enfermidades, desempregos, tempestades, vendavais, toda sorte de lutas e provações, né? Nessa caminhada em que nós estamos servindo o nosso Senhor Jesus. Eu sei que muitos no meio dessas tribulações, dessas lutas e provações, às vezes têm pensado em retornar para trás, em deixar os santos caminhos do Senhor, em desistir da caminhada. Não, é muito difícil. Servir a Deus tem muitas lutas, muita retaliação. Muitos têm pensado assim, outros não pensam, né? Outros, quanto mais vem a luta, as tribulações, mas ele dá graças a Deus, dá glória a Deus, ele exalta o Senhor. Mas tem outros que gostam de murmurar, né? Tem uns que gostam de queixar muito e coisa e tal, e começa a reclamar. Cada crente tem um temperamento, mas aqui está falando a palavra do Senhor, que é para nós não desfalecermos nas provações do dia a dia, nas lutas, nas injúrias, nas perseguições, nas enfermidades, porque o Senhor cuida de tudo isso, né? O Senhor cuida de tudo isso, Ele cuida das nossas enfermidades, Ele cuida do desemprego, Ele trata com quem te persegue. O Senhor tem cuidado de você. Ainda que Ele não chegue assim pessoalmente e te explica como é que é as coisas, não, mas de lá de cima, onde a gente não está vendo Ele, Ele está vendo tudo e cuidando de tudo e muito direito, tá? Direitinho. Louvado seja Deus. E aí ele diz aqui, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova no dia a dia. Ele está falando do nosso corpo, da nossa matéria. Ainda que o homem exterior, né, se corrompa, o espírito, né, o nosso interior, a graça que está dentro de nós, a alegria que habita em nós, ela tem que se renovar dia a dia. Você pode estar com 90 anos, com seu corpo totalmente debilitado, cansado, ofegante, aleluia, mas o Espírito está forte. Da sua boca sai glória a Deus, sai aleluia, sai graças a Deus, sai louvor de adoração a Deus. Então, o nosso interior não pode se corromper. O nosso interior tem que ser renovado na graça, renovado na santidade, né? Na perseverança, na dedicação ao Evangelho. Então, o nosso interior
tem que ser renovado no dia a dia da nossa caminhada. Porque a palavra do Senhor continua dizendo, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. São tribulações, são lutas momentâneas, passa depressa, passa rápido, porque a nossa vida é pequena nessa terra. É como um vapor, é considerado como uma flor que murcha e vai embora, desaparece a sua beleza. Então, são coisas de momento, mas você sabia que produz um peso, toneladas de glória na sua vida espiritual? Tem uma recompensa muito grande a nossa momentânea tribulação aqui nessa terra, por amor a Jesus, as afrontas que você já enfrentou. Tudo isso produz um peso muito excelente de glória, que está preparado para você que vencer. Não atentando nós para as coisas que se vê, versos 18, né? É para nós atentar nas coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida são passageiras. A nossa esperança não está nas coisas que a gente vê. A nossa esperança está em Deus, no invisível, aonde os nossos olhos não alcançam, que é onde está o trono do Todo-Poderoso. Então é para nós não atentar nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê. Porque as coisas que se vê são temporais, está falando a palavra de Deus. E as que se não vê são eternas. Nós estamos plantando para um reino eterno. Você passa luta, passa por enfermidade, tribulação no lar, no emprego, na família, onde quer que seja. Você está plantando no reino eterno do Senhor. Em todas essas dificuldades, você tem persistido, você tem prosseguido, servindo a Deus, glorificando a Deus, porque você vai saber o peso da sua recompensa, o peso da sua glória que vai ser entregue para você. Então é para nós não desanimar, é para nós não deitar, glória a Jesus, né? Diante das lutas, das tribulações. É para nós estarmos de pé, lutando ferozmente, né? Varonilmente, pelas coisas que nos esperam. Paulo chegou a falar que são coisas tão preciosas que nunca passou pelo seu coração. Aí você faz plano, você imagina lá no céu, talvez é assim, é assim, é assim, e você se enche de gozo, se enche de alegria. Mas você sabia que o que está lá no céu é além da sua imaginação, é mais além do que você tem pensado? Você lembra que quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, que ela ficou sabendo, né? Lá na Etiópia, que da sabedoria, como ele decifrava os enigmas, era um homem muito sábio, muita glória, muita riqueza. Falaram para ela lá, ela veio visitar, e dizendo ela que não contaram nem a metade da glória do reino de Salomão. Agora o que está te aguardando lá no céu, que os seus olhos ainda não viu, e não passou ainda pelo seu coração, aleluia, são coisas preciosas, são coisas que não existem por aqui, porque as coisas que existem por aqui vai desaparecer, até a própria terra vai ser trocada por outra terra, o céu vai ser trocado por um outro céu, vai ter nova terra e novos céus, aleluia. Então lá na glória, o que te espera é coisas preciosas. Por isso que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso muito excelente de glória. É para você continuar com seus olhos fixos em Deus,
na promessa da vida eterna, na promessa de um reino que não se finda, aonde não vai haver mais pranto e nem dor, nem noite, aleluia, porque a glória é tão preciosa que cobre não sei quantas vezes mais a luz do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Então é coisas que vale a pena nós lutar, vale a pena nós pelejar, aleluia, pela promessa que foi revelada em nossas vidas. O Senhor te chamou, me chamou, chamou todos nós, confiando na nossa persistência. Tanto nós ia lutar pela nossa própria salvação, como a gente também iria lutar pela salvação de demais pessoas. Porque é a ovelha quem gera a ovelha. Então as ovelhas que vão se rendendo ao rebanho é gerada pelo poder da palavra que está na sua boca, que o Senhor colocou na sua boca. Você que prega a verdade do Evangelho, você que anda na sã doutrina, você é boca de Deus aqui nessa terra, sem nenhuma dúvida. O Evangelho que sai da sua boca é um Evangelho genuíno, é um Evangelho cristalino, lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso, a pregação do Evangelho, a luta que você passa, os cultos que você frequenta, às vezes debaixo de chuva, às vezes meio doente, com dores no corpo, e mesmo assim você vai. Tudo isso é uma tribulação, mas é coisas momentâneas. Aleluia, passa rápido. E um reino eterno nos aguarda. Um reino eterno te espera, e muito precioso, muito bem planejado para você. É coisas que a gente não pode comparar nunca com as coisas daqui da terra. Não pode comparar com as belas cidades daqui, cidades corrompidas, manchadas pelo pecado, pelo sangue. Não, não pode comparar. A gente não pode nem pensar em comparar o que está te aguardando, o que está te esperando lá no céu. A gente não pode fazer comparação com as coisas daqui. É coisas muito além, muito além. O que o Senhor planejou e tem feito e preparado para a igreja é coisa excelente, como está falando a palavra. Portanto, não espera pelas coisas daqui. Não espera. Essa luta vai passar, essa enfermidade vai passar, essa perseguição vai passar, a calúnia vai passar, e você vai deparar com a glória de Deus, com a promessa infalível, porque Ele é poderoso para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem te prometido. Diz a Bíblia que a palavra de Deus está acima do próprio Deus. Me parece que é no Salmo 142, versos 2, eu não sei. Ou é Salmo 138, que diz que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, está acima do próprio Deus. Então o Senhor não pode passar por cima da própria palavra dele, que está acima do próprio Deus. Ele vai cumprir na sua vida aquilo que ele tem te prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para as tribulações, não olhe para os vendavais, para as tempestades. Aleluia. Olha unicamente para o Senhor da sua vida, para o Senhor da sua alma, para o alvo da sua salvação, que tem por nome Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus.